Mais um Fale Mais Sobre Isso, mais um programa para discutirmos tudo que tem a ver com o ser humano. E o assunto de hoje tem a ver com o ser humano, porque às vezes um ser humano pode se ajuntar a outro ser humano, outro também soma a esses dois iniciais e de repente nós temos aí centenas ou milhares de pessoas se organizando para protestarem a favor ou contra algo, ou se não para exigirem mudanças dentro da sociedade. Nós estamos falando de movimentos sociais. Quem está aqui conosco hoje é o Weber Abraão. Ele é professor de Sociologia e advogado. E já esteve aqui conosco há pouco tempo falando sobre conservadorismo político. Não é isso, Weber? Perfeitamente. Obrigado por ter vindo falar sobre esse assunto. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Porque tem a ver, né, Weber? Porque nós, seres humanos, podemos nos agrupar para lutar por interesses comuns e agitar a sociedade. Algumas pessoas vão participar achando que isso favorece, fortalece a democracia, né? Outros vão falar, não, isso é baderna, vai todo mundo trabalhar, gente. Né? Eu acho que é importante, para começar a situar o assunto, perceber, antes de mais nada, que a sociedade democrática, o Estado de Direito, o Estado democrático, é o ambiente, é o lugar, é o tempo onde é possível se perceber de forma legítima a possibilidade de grupos, classes, pessoas que se articulam para expressar satisfação ou insatisfação e que se organizam para, dentro dessa normalidade democrática, dentro desse contexto de possibilidade de expressão, esses grupos, essas classes, enfim, se organizam para expressar isso, um desejo, uma vontade, uma necessidade. É importante perceber que nas sociedades não democráticas, os movimentos sociais são vistos como o inimigo que precisa ser eliminado, reprimido, ou sequer ele pode esboçar uma possibilidade de organização. E aí eles são criminalizados, são perseguidos, são proibidos, né? Historicamente é o que nós observamos. A criminalização, a culpa, a projeção de culpa naqueles que, por discordar do discurso dominante ou da prática social dominante, se posicionam deliberadamente à margem e se organizam e se articulam para exatamente ampliar um espaço de participação, um espaço de organização para que os seus direitos e as suas necessidades sociais sejam contempladas. Se você observa a própria história da construção do conceito de movimento social, nós vamos perceber isso, que pensando, por exemplo, em termos do Brasil, você projeta desde o período colonial até os tempos atuais a expressão de movimentos sociais como algum confronto com a ordem instituída. E dessa maneira, o que hoje, por exemplo, pode ser considerado heroísmo ou fundamento da própria ideia de pátria ou de nação, como por exemplo a Conjuração Mineira ou a Inconfidência Mineira, um dia foi um movimento considerado criminoso, marginal ou alguma coisa assim. A dificuldade que a gente tem no tempo presente de dimensionar aquilo que nós vivemos é exatamente viver sem saber o ponto final dessa mobilização, o ponto final dessa história. Então é mais fácil a gente enxergar marginalização como criminalização do que procurar entender os fundamentos, as razões de quem se organiza. Olha, Weber, quando a gente pensa em termos históricos, né, eu acredito que a construção da sociedade que nós temos hoje e a configuração da sociedade hoje deve muito aos movimentos sociais, a essas organizações coletivas em que pessoas se agrupam para lutar por interesses comuns. Né? Se pensarmos hoje na situação da mulher, como entenderíamos a situação da mulher, as liberdades, né, das mulheres hoje, se desprezarmos a importância histórica do movimento feminista, por exemplo? Ou se pensarmos na situação hoje do afrodescendente, né, no Brasil, como desprezar o fato de que o movimento negro, ao longo dos tempos, desde as campanhas abolicionistas, foram conquistando espaço, não é?
E da mesma forma, como é que nós entenderíamos a ampliação do acesso à educação hoje se não fossem os estudantes também se organizando, fazendo passeatas, greves, protestos? E por aí vai. Nós podemos dar vários exemplos. Perfeito. Essa que é a grande discussão. Se você imagina, se a gente entende o movimento social como uma articulação coletiva em torno de um determinado projeto, de uma determinada concepção de mundo, em torno de uma liderança ou lideranças mais ou menos definidas, numa sociedade que vive um processo de mudança e que eventualmente se recusa a mudar, é possível perceber que, nesse sentido, os movimentos sociais são uma expressão de uma vanguarda, ou seja, são a expressão daqueles que têm a coragem de se posicionar contra uma determinada ordem instituída para romper com os limites dela. Então, quando a gente pensa na ideia de estar à margem, a gente imagina então que os movimentos sociais deixam de ter a conotação para o poder instituído, deixa de ter a conotação de crime e passa a ter a conotação de fronteira. Ou seja, a margem é aquilo que eu posso ampliar para que mais pessoas caibam aqui dentro. E é esse o sentido exato do Estado democrático, do Estado de Direito. A luta social que amplia o espaço de atuação daqueles que se organizam para isso. Mais um exemplo são os próprios trabalhadores. Como é que nós entenderíamos hoje os trabalhadores com direitos que dão qualidade ou dão segurança às suas vidas e às suas existências se nós desprezássemos o movimento operário, né? A organização na forma de greves, a organização na forma de protestos, né? As paradas das máquinas, a busca de negociação ou de enfrentamento, né? Com a ordem instituída patronal, né? Sem esses movimentos sociais, no meu entendimento, realmente nós não teríamos ampliação, aprofundamento e amadurecimento da democracia. Não há dúvida, uma das preocupações, na verdade, que quando a gente pensa no sentido mais amplo, né, da expressão do movimento social, aí os movimentos sociais clássicos vinculados à terra e ao trabalho, como o movimento operário e os movimentos pela luta da terra, e quando nós pensamos hoje os chamados movimentos pós-sociedade do trabalho, que ampliam o objeto, ampliam os seus sujeitos, uma preocupação que a gente tem é que a capacidade dos sistemas instituídos de poder absorver as reivindicações dos movimentos sociais é desnaturá-los, ou seja, é tirar deles o vigor e a força de luta social genuína. Vou te dar um exemplo que a gente vive de uma maneira muito intensa. O discurso da cidadania, da construção da cidadania, que é um discurso da Revolução Francesa, fundamentalmente, e para onde convergiram diversos movimentos sociais, e ao longo do século XIX toda essa identidade vai sendo construída. No início do século XXI, o discurso da cidadania vem sendo sutilmente substituído pelo discurso do consumidor. O cidadão deixa de ser o senhor de direitos e, obviamente, obrigações e também garantias, e o cidadão passa a ser aquele que tem capacidade ou não para consumir. Essa é uma preocupação que se projeta de uma maneira de desnaturar as expressões dos movimentos sociais. Desnaturar, desconfigurar, desmobilizar e gerar alienação. Mas Perfeito. Nós vamos falar sobre isso, mas porque aí você está entrando numa nova seara, que é a reação aos movimentos sociais. Os movimentos sociais, eles são formas pelas quais as pessoas procuram se organizar para lutar por interesses coletivos. E eu acredito que não fossem vários movimentos sociais, como dos trabalhadores, dos operários, né, como dos camponeses sem terra, ou como das mulheres, certo? Ou das pessoas lutando pelo fim da escravidão e a constituição de uma sociedade mais igualitária entre brancos e não brancos, né, afrodescendentes e não afrodescendentes. Sem os movimentos sociais, a democracia ela não se exercita, ela não cai do céu de forma idealizada, idealística, romântica. Só que quando vem os movimentos sociais exigindo mudanças, vem também as reações. Né? E as reações desejando frear movimentos, acabar com eles, como você estava dizendo, desnaturar, né? Desconfigurar ou gerar alienação, não é?
Se a gente traduz as questões para o momento contemporâneo, para uma conjuntura não só brasileira, mas a partir do Brasil, o que nós percebemos é que toda uma trajetória histórica de constituição de movimentos legítimos que se organizaram para ampliar o espaço de atuação democrática, que se organizaram para exigir o direito à pluralidade, todos o que você já citou, né, os movimentos de gênero, as questões das minorias, os movimentos ambientalistas e toda essa infinidade de questões, o que nós percebemos nesse influxo, nessa contração social, vamos dizer assim, é que há uma reação conservadora travestida de moralismo. Moralizante. Moralizante, que até a gente estava brincando antes, né, o discurso moralista da UDN da década de 1950. Então essa concepção moralista que quer pautar a sociedade a partir de parâmetros ultrapassados, absolutamente conservadores, e negar toda a trajetória histórica e todas as conquistas desses movimentos sociais. Então a gente observa... Ou frear novas conquistas. Ou frear as novas conquistas. A gente percebe, por exemplo, a busca de legitimidade dessas, não são movimentos sociais, mas são manifestações muito heterogêneas que têm ocorrido nos últimos 2 ou 3 anos e que têm como foco, têm como ponto de propagação as redes sociais. A partir das redes sociais, projetam-se algumas palavras de ordem, alguns desses grupos indicam contas em banco para que você possa adquirir a camiseta ou a bandeira ou qualquer coisa dessa maneira, né, o adesivo de carro. E busca-se com isso legitimar uma reação conservadora ao estabelecimento dessas políticas de pluralidade que são resultado de movimentos sociais, e esses grupos que se articulam têm a pretensão de se apresentar como tal, ou seja, como movimentos sociais, só que eles não são. Eles são, na verdade, a expressão dessa reação desarticulada e que procura, de maneira moralista, aos berros, né, sem liderança, sem nenhum tipo de projeto, sem um perfil ideológico definido, eles procuram manifestar uma raiva, um ódio que não são, obviamente, não são a expressão da vontade de uma maioria da sociedade, mas que tem eco porque tem por trás recursos de mídia, recursos econômicos que conseguem expressar essa reação conservadora. E aí você falou das redes sociais, que são hoje um instrumento, mas que nesse sentido conservador e de certa forma preconceituoso, né, tem a alimentação por parte da velha mídia também. E aí no Brasil uma velha mídia que é monopolizada, oligopolizada, né, que é concentrada nas mãos de poucas famílias e com recursos econômicos poderosíssimos que conseguem disseminar ou distribuir recursos para pessoas criarem a impressão ou criarem a ilusão de que estão portando um discurso coletivo, quando na verdade é um discurso extremamente particular, particularismo, privado, de interesses exclusivos, né? E por outro lado, uma outra questão que a gente precisa levantar também é que, do ponto de vista tanto dos movimentos sociais historicamente definidos e que projetaram conquistas de uma sociedade democrática e plural, tanto do ponto de vista dos movimentos instituídos, quanto do ponto de vista dessas reações desarticuladas enquanto projeto, enquanto liderança, mas muito bem alimentadas pelo que se chama de mídia tradicional, o que nós vemos é um beco sem saída porque, do ponto de vista histórico e sociológico, nenhum movimento, nenhuma manifestação social tem durabilidade e se sustenta se ela não se ancora em alguma instituição. É óbvio que eu corro o risco aqui de estar imaginando
que as sociedades funcionem como no século passado ou mesmo no século XIX. Mas até aqui, o que a experiência histórica e o que a sociologia explica e mostra para nós é que nenhuma organização social, nenhum movimento social, nenhum tipo de mobilização consegue amadurecer e, mais do que isso, consegue projetar-se para a sociedade e oferecer opções, caminhos para a sociedade, se ela não se institucionaliza ou se ela não se ancora numa instituição. Para falar bem claro, é preciso que um partido político, uma associação de classe, um sindicato sirvam de âncora para que essas manifestações conservadoras, moralistas, que eu entendo não são movimentos sociais, e para que os movimentos sociais tenham expressão, tenham legitimidade e possam continuar a se expressar. Vou dar o exemplo dos movimentos que hoje encampam a insatisfação da juventude e de setores sociais muito amplos, tanto na Espanha quanto na Grécia. O Syriza na Espanha e o Podemos, o Syriza na Grécia e o Podemos na Espanha. São movimentos de base, são movimentos que articulam uma pluralidade de projetos e intenções, mas que para ter resultado, para ter legitimidade, se transformam em política partidária e vão disputar eleições. Nesse sentido, nós estamos discutindo que movimentos sociais, quando eles são realmente movimentos sociais e não histerias coletivas, orquestradas por instrumentos que conseguem influenciar, né, a consciência e o inconsciente coletivo, né? Os verdadeiros movimentos sociais, se nós analisarmos historicamente, na história do Brasil mesmo, nós vamos ver que eles tiveram surgimentos espontâneos, legítimos, consistentes e substanciais. E conquistaram direitos, ampliaram a nossa cidadania, ampliaram a nossa democracia, nos tornando uma sociedade mais saudável. Enquanto que as histerias coletivas, manipuladas ou orquestradas, né, as gritarias, elas acabam terminando ou desembocando em violência pela violência, o golpe como, né, o fim da argumentação. E isso eu penso que nós estamos vivendo essa possibilidade aí. Não há nenhuma dúvida que o que se constitui como movimento social é o resultado de uma conquista que amadurece com o tempo, é resultado de debate, é resultado de uma opção, de uma postura política, é o resultado de um amadurecimento de lutas, de erros e de acertos. Quando a gente pensa, por exemplo, nas chamadas conquistas dos direitos sociais, no sentido mais amplo possível, incluindo aí direitos de trabalhadores, nós temos que pensar que ao longo dos 30 primeiros anos da República, no início do século passado, houve uma sistemática organização, uma sistemática mobilização das chamadas classes trabalhadoras para que o Estado pudesse transformar essas reivindicações em legislação de proteção social. Políticas públicas. Políticas públicas. Quando a gente percebe, por outro lado, essa reação modernista, né, essa decadência moralista que pontua a sua fala por questões imediatas de redução de capacidade de consumo, ou de retomada de ciclo inflacionário, ou enfim, de um argumento vinculado à incompetência administrativa, qualquer coisa nesse sentido, a gente volta àquele ponto inicial. Trocou-se a cidadania pela ideia do consumidor. E enquanto consumidor, a gritaria acaba transformando até a ação política nessa troca de figurinhas. Você vota no fulano ou no ciclano, escolhe esse ou aquele em função de uma imagem, de um programa mais bonito ou mais feio, enfim. Historicamente, para encerrar essa ideia inicial, a gritaria, aquilo que você chama de histeria, essa mobilização inconsequente e raivosa, está na raiz daquilo que foi
o de pior que a política produziu no século passado, que foi o nazifascismo. Quem buscar na história as origens desse mal, né, as origens dessa concepção racionalmente irracional do poder, vai encontrar, sim, as origens numa gritaria consumista. Porque é o não concordar por não concordar, é o não concordar por não entender, é o não concordar sem fundamentação teórica, sociológica, social, política, né? Sim. Por não ir com a cara, é o não concordar em função de preconceitos, Sem dúvida. né? De conservadorismos, e aí não tem uma consistência que justifique. E quando não tem uma consistência que fundamente e justifique, é uma histeria, né? É um panelaço, é uma grita sem um propósito ou um projeto ou uma proposta para a sociedade. E simplesmente em defesa de interesses particulares, individualistas, egoísticos, né? De classe, elitismo sem fundamentação social. E se você analisa a história, pega a história de da América Latina, né? As veias abertas da América Latina, se você pega a história do Brasil, se você pega a análise sociológica do Brasil, o que nós somos hoje é produto desses movimentos sociais. Muito mais dos movimentos sociais do que das histerias. Tenho dúvida. Agora, o que fazer diante do quadro que se desenha, dos impasses? Porque, de uma maneira ou de outra, por mais que a gente pontue aqui a legitimidade dos movimentos sociais e a ilegitimidade da gritaria, nós estamos vivendo uma crise de autoridade, nós vivemos sim uma crise de representatividade, nós vivemos uma crise de legitimidade que os movimentos sociais não têm conseguido responder. Eu acho que essa é uma questão essencial que a gente precisa tomar. E os poderes aqui. instituídos também, poderes os seus limites. Né? Os poderes instituídos menos ainda. E aí, diante desse impasse, fica a pergunta: como retomar, como reconduzir ou como recriar elementos mínimos de legitimação, de fundamentação das práticas sociais dentro desse espírito de pluralidade, dentro desse espírito democrático. Porque nós vemos um pouco da nossa fala que reflete, é que nós vemos um momento de polarização. E as polarizações historicamente, são positivas, são bons referenciais, na medida em que é possível enxergar nos polos algumas opções mais ou menos claras para que se tomem decisões. Mas, ao mesmo tempo, a polarização é ruim porque ela pode chegar no limite em que nada no meio amorteça e o conflito seja frontal. E eu acho que não há interesse social para que esse conflito se configure. Eu fico me perguntando, Weber, se estamos mesmo vivendo um momento de polarização ou se há espaço para a possibilidade de pensarmos numa pseudo-polarização ou falsa polarização ou artificial polarização, porque às vezes o que parece ser uma polarização pode ser, na verdade, a expressão de um grupo que tem acesso aos meios, às redes sociais e que conseguem inverter, né? Conseguem converter dinheiro com links patrocinados, com blogs artificiais, ou com uma mídia poderosa que também consegue influenciar o inconsciente coletivo e fica parecendo que existe uma polarização, mas que ela é orquestrada em meio a apenas uma pequena parcela que consegue fazer muito barulho, porque tem acesso às redes, porque tem acesso aos meios de comunicação, enquanto que na essência da sociedade, se pegarmos, né, o grosso das categorias, das classes e das configurações sociais que nos preenchem, não há uma polarização. Não sei se pode ser o caso. Eu acho que faltam duas coisas fundamentais aí, me parece, para preencher esses espaços e demonstrar que não existe polarização nenhuma. A primeira é utilizar as ferramentas que nós temos, que são os meios de comunicação, para mostrar que a polarização é falsa. Em segundo lugar, retomar aquilo que a gente dizia agora há pouco, a educação política da moçada. E eu entendo por educação política a capacidade permanente de sustentar o diálogo fundamentado. Porque quando a gente percebe a moçada da gritaria,
não há diálogo porque não há tolerância. O diálogo só se faz... Aliás, diálogo pressupõe, além da tolerância, a capacidade daqueles que dialogam se colocar no mesmo nível. Onde não há um nivelamento que significa a capacidade de ouvir o que o outro tem a dizer, não há diálogo. O que há é exatamente gritaria. E a gritaria é para ensurdecer aqueles que querem dialogar. Exatamente. Então, eu percebo que a gente precisa, assim, criar instâncias e mecanismos para recuperar uma educação política no sentido, não no sentido político partidário ou político panfletário, mas no Político sentido... cidadão. Ou seja, recuperar a ideia de que nós não somos consumidores, somos cidadãos. E nesse sentido, eu acho que é isso que nós estamos contribuindo minimamente, né, humildemente aí com os telespectadores, né, e lançando essas reflexões e ideias. Eu agradeço a sua brilhante participação, enriquecendo a nossa discussão, né, trazendo todos esses conceitos. Obrigado de coração e fica sempre o convite para você voltar. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e estamos à disposição para contribuir minimamente com o debate que seja. Ok, Weber, muito obrigado. Agradeço também a sua audiência. Gostou do programa? Compartilhe o link no site do canal da gente.com.br, no Facebook do canal, no falemaisobreisso.com.br, Facebook do Fale Mais. Você está ajudando a difundir ideias e discussões. E venha conhecer o Center Dr. Manuel Crozar, onde você encontra médicos como dermatologistas, endocrinologistas, psiquiatras, psicólogos. E aqui você com certeza vai ser muito bem tratado. Até a semana que vem com mais um Fale Mais sobre isso.